Olá, bem-vindo ao Fórumcast, o podcast da Fórum do Brasil. Aqui a gente está sempre falando sobre tendências, mercado, tecnologia, e hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Roberto Restivo, que é diretor-geral da Nemera. Roberto, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, tá bom? Sou eu que agradeço, Marcelo, é um grande prazer estar aqui, uma honra ter sido convidado por você para a gente bater esse papo. Maravilha, excelente, eu que agradeço. Roberto, queria que a gente começasse falando um pouquinho de você, o pessoal te conhecer, né? Então, assim, você é um executivo já de longa carreira e eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa evolução na carreira, quais pontos que mais te marcaram nessa evolução na sua carreira de executivo até virar diretor-geral de uma multinacional ou de mais de uma multinacional já. Bom, vamos lá. Como você falou, uma longa carreira, então se eu me estender aqui por ela inteira, vai levar horas, vou tentar resumir. Fazendo uma reflexão, eu acredito que a minha carreira hoje pode ser dividida em duas etapas, nesses 40 e poucos anos de trajetória. Os primeiros 20 são uma carreira um pouco mais técnica, sou engenheiro, mecânico com ênfase em engenharia aeronáutica. Eu trabalhei na Rolls-Royce nos primeiros 20 anos da minha carreira e depois disso eu parti para o lado que eu chamo de carreira mais executiva, onde eu parti para a área de gestão. Então, eu divido ela em duas etapas, a primeira a parte técnica e a segunda mais a parte de gestão, onde eu estou há 20 anos praticamente, sempre trabalhando em multinacionais, que é um enorme desafio aqui no Brasil. E, enfim, foi assim que eu acabei construindo minha carreira com muito foco, pulando aí de várias empresas, de várias nacionalidades. Hoje eu tenho um leque enorme, posso depois detalhar um pouquinho cada uma delas, mas realmente foi uma carreira bastante longa e uma trajetória cheia de experiências e bastante coisa para contar. Bacana, bacana. Roberto, tem uma coisa que eu percebo, né, desde que a gente já se conhece há quase 10 anos, né, a relação profissional aí em duas empresas diferentes, pelas quais você passou e está agora. E uma coisa que eu percebi sempre é o time que está à sua volta, a sua liderança, seu perfil de liderança, a forma como você toca a equipe. Isso é uma coisa que sempre me inspirou, achei isso muito bacana. E eu queria saber, assim, nessa trajetória, certamente tem um monte de desafios que vão aparecendo, coisas que vão acontecendo no mundo, né? Guerra, desemprego de alguém, crise, o que quer que seja. E a gente tem que ir adaptando, às vezes, a nossa forma de liderar para adaptar, para conduzir a empresa num momento de crescimento, num momento de um desafio, de uma diminuição, talvez, enfim. Me conta um pouquinho, assim, momentos que você teve que adaptar a liderança, como é que foi isso para enfrentar uma crise ou um crescimento? Como é que você... Realmente o mundo está muito desafiador hoje em dia. E eu acho que o que ficou marcado para mim foi quando terminou a primeira metade, o final da época da Rolls-Royce, quando, até o final da década de 90, a forma de liderar era um pouco mais rude, um pouco mais robusta, um pouco mais na base da pancadaria. Isso foi mudando, não pelos líderes que tinham que mudar necessariamente, mas pelas pessoas que vinham nas gerações que se seguiam, né? Tá. Eu lembro que eu tive um chefe que enxergou isso, ele era um cara muito visionário, era da Rolls-Royce, meu último chefe na Rolls-Royce, um inglês, que era muito humanitário, e ele percebeu que eu tinha que realmente mudar meu estilo de liderança. Aquilo foi um marco para mim. Ele me mandou para a Inglaterra num curso de um mês, em Oxford, que era um curso que hoje a gente poderia chamar de coaching, mentoria, enfim, dá um nome se você quiser. Naquela época não tinha esse nome. Não tinha esses nomes. Hoje ele poderia se chamar dessa forma, mas aquilo me ensinou realmente que a forma de liderar teria que mudar. Teria que ser um pouco mais humanitária, você teria que ouvir um pouco mais as pessoas. Estou falando de 25 anos atrás. Tanto que hoje eu sou coautor também de um outro livro que fala sobre liderança humanitária. Então eu aprendi que as pessoas têm que ser muito mais ouvidas e têm que ser tratadas de uma outra forma. Eu fui aprimorando isso ao longo dos últimos anos. Eu acho que hoje eu me considero um líder bastante mais humanitário do que eu era no começo da minha carreira. E eu acho que o marco, se essa foi a pergunta mais objetiva, o marco foi realmente o final dos anos 90, com essa instrução que eu tive do meu chefe inglês, onde eu aprendi isso um pouco mais humano. O meu apelido
no começo da minha carreira era rolo compressor. Isso, inclusive, tá marcado no meu livro, está contado no meu livro, e foi realmente um marco de mudança. E quando me convidaram para fazer essa coautoria na liderança humanitária, perceberam que eu estava realmente agindo dessa forma. Hoje eu consigo atrair talentos. Hoje a gente já trabalha com gerações muito mais diversas. Quer dizer, hoje as gerações mudam com muito mais rapidez. Antes você tinha os caras dos 20, os caras dos 40, os caras dos 60. Hoje, o de 20 anos é muito diferente do de 25, muito diferente de 30. É verdade. Então, você tem que tratar com um leque de diversidade muito grande. Isso é muito mais difícil e cada vez as pessoas estão sendo mais exigentes na forma como são tratadas. Eu percebi isso aí. Ao perceber, você consegue agir da forma correta. E isso trouxe, eu estou trazendo de empresa para empresa. Então, minha forma de lidar tem sido dessa forma nos últimos 4, 5 empresas para a qual eu trabalhei. Então você diria que esse é o seu princípio de gestão meio que padrão, assim, central? Bastante, Marcelo. Eu lembro que eu tinha um chefe anterior, um alemão, que ele era muito focado naquilo que o principal ativo da empresa é o cliente, porque é o cliente que paga a conta e porque é o cliente que sem o cliente a empresa não existe. Ele tem sempre razão. O cliente tem sempre razão. E ele era muito seguido por um par meu nos Estados Unidos. E eu sempre tinha uma briga constante e recorrente com ele, porque eu achava que não, que o cliente não era o principal ativo são as pessoas. Você trata bem as pessoas e aí sim as pessoas vão tratar bem o seu cliente. Perfeito. Então essa foi sempre a minha forma de liderar. Bacana. O principal ativo são as pessoas. Concordo 100%. Eu gosto muito da frase do Simon Sinek, que ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, você não sabe fazer negócio. Exatamente. A verdade é essa. Exatamente. Né? Então, acho que isso é uma coisa que sempre nos aproximou. Essa questão do lado humano. Eu sei que você é assim na Fórum também. Legal. Obrigado, sou mesmo. Roberto, você falou uma coisa que até eu não sabia, da sua carreira sempre em empresas multinacionais. Eu também tenho essa característica e a gente sabe que as multinacionais têm um outro jeito de trabalhar, tem uma pegada diferente, organizações diferentes, compliance, enfim, não menosprezando nada de empresas nacionais, não é isso, não estou falando que é melhor ou pior, estou falando que são contextos diferentes, né? Mas uma multinacional no Brasil tem que operar de uma certa forma, seja se adaptando à legislação, seja se adaptando à cultura, seja o que quer que seja, até porque muitas vezes você está numa multinacional no Brasil e 100% dos seus clientes são empresas nacionais ou dos seus fornecedores. Exatamente. Então, assim, conta pra gente um pouco o seu olhar desse desafio da empresa multinacional no Brasil. Quais são, de repente, os principais choques que tem ou principais desafios que você vê das multinacionais atuando no Brasil? Bom, os desafios são realmente enormes. Aliás, tem muita literatura aqui no Brasil que fala como fazer negócios no Brasil. Cada empresa realmente tem um conhecimento de Brasil diferente, né? Alguns mais, outros menos. Brasil é um país que não é para amador, como muita gente fala, isso é um jargão que é muito verdade. A legislação trabalhista no Brasil é absurdamente diferente da de outros países. Aqui, sei lá, 40, 50 leis novas por dia na área fiscal, na área contábil, enfim. É muito difícil conviver com essa diversidade do ambiente corporativo brasileiro. Então, e tem outra coisa, não só trabalhei em várias multinacionais de vários países, mas também trabalhei com empresas familiares, empresas private equity, que também são formas de diferentes de se lidar. Sem dúvida. É sempre um desafio, e eu acho que a forma com que você tem que encarar isso é ter o equilíbrio de conhecer o quanto a empresa sabe dos negócios no Brasil. Você tem que ser absolutamente íntegro. Quando eu falo de integridade, eu falo de ética, falo de honestidade, franqueza, falo de se adaptar à cultura do país ou da onde é a sua matriz, ser absolutamente transparente com eles o tempo todo, muito comunicativo. Isso, às vezes, é uma barreira para você lidar com as pessoas com quem você está assumindo aqui no Brasil. Então, você está no meio, né? Você está no meio entre uma cultura totalmente distinta de pessoas aqui no Brasil, de uma empresa, e você está com a matriz do país de onde é originada a tua empresa,
que também têm um pensamento diferente. Então, são culturas diferentes e você fica no meio delas. Sim. E aquela posição de diretor-geral, aqui no Brasil, é uma posição relativamente solitária, porque você aqui não tem com quem compartilhar as dores. Enfim, você acaba tendo solitariamente, tendo que lidar com as dificuldades lá de fora e aqui de dentro. O equilíbrio é muito complicado. Então, cada empresa pela qual eu passei teve as suas dificuldades, que eu tive que transpor. Felizmente, eu consegui, ao longo do tempo, transpor essas deficiências, essas dificuldades, tanto é que eu venho tendo uma carreira relativamente bem sucedida. E eu acho que os 3 pilares é o mais importante. É a liderança para as pessoas que ficam aqui no Brasil, é a integridade da forma com que você lida com a matriz e o foco no resultado. Então, você não é simplesmente lidar com eles e com aqueles, mas tem que olhar para o resultado. Sim. É muito fácil, às vezes, você lidar com todo mundo, mas você não dá resultado para a empresa. Então, são os 3 pilares que eu considero importantes quando você entra nessa carreira de executivo de multinacionais. Legal. Eu compartilho da sua visão da mesma forma. Na Fórum, a gente ainda tem uma característica, um sabor aí adicional de que não basta ser uma multinacional austríaca no Brasil, mas a maioria dos nossos clientes são também multinacionais. Então, eu estou exposto todo dia a francês, alemão, americano, dinamarquês. Não só eu, como toda a equipe, né? A gente está fazendo um projeto nesse momento, por exemplo, com uma grande equipe da Índia. E aí é uma outra cultura. Então, assim, o choque cultural que às vezes se converte, se reflete na organização em outras coisas. Parece que, no fundo, é cultural. É porque ele não fez assim. Ou o alemão, por exemplo, que tem a fama de ser muito direto, né? Ele não gosta de mim. Não, a pessoa, o brasileiro ainda, né? A gente traz isso para o pessoal, né? Nossa, ele não gosta de mim. Não é que ele não gosta de você. Ele é direto e objetivo, né? Então, tem uma história que eu conto assim, de dentro da Fórum. Um dos nossos alemães, né, teve uma discussão dentro do time, com o time do projeto, deu uma bronca mesmo, orientou e tal, e a hora que terminou, era 5 da tarde, terminou a reunião, ele falou, bom, gente, vamos tomar uma cerveja? E aí o pessoal ficou chocado, falou, cara, como pode? Você acabou de acabar com a gente. Eu falei, não, eu estava falando de trabalho. O trabalho acabou, estou aqui de viagem, estou visitando, queria tomar uma cervejinha, né? Então, aí você vê que assim, tem um aspecto cultural que às vezes a pessoa não acha que é cultural. A palavra-chave é cultura. A palavra-chave é cultura. A pessoa acha que não é cultura, acha que é pessoal, acha que é bronca, acha que não sei o quê. E é a cultura, né? Mas o grande problema é a palavra cultura, ela é muito ampla. Ela é ampla. Ela é muito genérica. Então, realmente, você se adaptar à cultura, tanto lá como cá, é onde está a grande dificuldade. Sim. E a cultura não é uma coisa que você abre um livro, lê, e, bom, acabou de ler, já aprendeu a cultura. Não é uma coisa que você aprende da noite para o dia. Não. É uma coisa que você tem que viver e tem que estar sempre com a mente aberta para receber tudo que é uma nova cultura. Essa é a grande dificuldade. Essa frase sua foi muito boa. Essa mente aberta e a sensibilidade. Exatamente. Né? É você ter a humildade de saber que você não está sempre certo, né? E que existe um outro lado e que esse outro lado tem que ser percebido. Exatamente. Né? Excelente, excelente. E quando vem, voltando no aspecto de trabalhar em multinacional, e a questão de diretrizes? Olha, se a matriz fala, olha, tem que ser assim, e aquilo, de repente, no Brasil não é bem assim, ou você não concorda, ou... Como é que você vê isso? É aquilo que eu te falei sobre o tal do equilíbrio, né? Você tem que ter o equilíbrio para entender o que vem de cá e o que você transfere aqui para dentro, né? Certo. E aí entra aquela outra diversidade que é o tipo de empresa para a qual você está trabalhando, que ela pode ser ou um private equity ou uma empresa familiar. Quando é uma empresa familiar, é o dono. Então, às vezes o dono alemão, o dono francês, ele é um pouco diferente do dono brasileiro. Então, você tem que entender até que ponto ele está realmente se mandando uma diretriz que é dele, ou que é da família, ou que é da empresa. Conhecendo, obviamente, o dono, fica muito mais fácil. Mas você realmente tem que adequar a diretriz que venha para a realidade brasileira. Você tem que entender e saber se você pode ou não aplicar. E aí vem a franqueza, aí vem a integridade, e você explicar para o dono que te mandou uma diretriz que talvez não seja tão aplicável, você vai ter que saber mostrar para ele que, infelizmente, aqui não é bem assim, ou pode agir de uma outra forma, enfim. O jogo de cintura, de estar no meio entre matriz e a empresa brasileira, é a grande dificuldade, número 1,
de uma multinacional. É o equilíbrio. É isso aí. Concordo 100%. É isso aí. E você não pode ser intempestivo também. Quer dizer, vem uma diretriz que você não pode aplicar e você não pode sair chutando, dizendo para o chefe que não é assim. Você tem que tentar, avaliar, estudar, pode apresentar uma solução intermediária, enfim, pode avaliar uma outra forma de aplicar. É o jogo de cintura que está sempre em jogo. E às vezes a gente esquece que lá do outro lado tem uma pessoa também. Claro. Então, se está vindo uma diretriz, tem um porquê dessa diretriz. Exatamente, de algum lugar nasceu. De algum lugar ela nasceu, seja de um contexto econômico, momentâneo, pessoal da pessoa, inclusive. Então, essa sensibilidade, esse equilíbrio que você fala, acho que é a palavra-chave. Eu gosto muito da palavra equilíbrio. Acho que é importante. É importante. Né? Esse mercado Bacana. Roberto, você sempre fala para mim, eu não sou o cara de tecnologia, não vai me ficar fazendo pergunta de tecnologia, né? Você falou isso para mim, mas eu sou. Então, assim, eu preciso te fazer algumas perguntas da sua visão, óbvio. Não espero nenhuma resposta técnica ou qualquer coisa assim. Mas, por exemplo, nas multinacionais, né? Você tem essa coisa, consolidação de resultados, controle, importação, exportação, enfim. Tem uma série de processos em que é necessário uma integração no grupo, vamos dizer assim. Como é que você vê o papel da tecnologia nessa gestão de uma subsidiária, num grupo econômico? Como é que você vê a importância disso hoje em dia, principalmente? Até se tiver traçar um paralelo de como é que era no passado para hoje, também fica interessante. Sabe? O paralelo é fácil de traçar, porque antes não tinha, agora tem. Ou seja, na época de Rosais essas coisas não existiam e hoje a tecnologia ela é existente. Não vou nem entrar no âmbito da inteligência artificial, tá bom. Mas eu acho que a resposta direta é fundamental. A tecnologia é fundamental. Então, quando você tem gestão, que é onde estão as pessoas que tocam a tecnologia, e a tecnologia que é a ferramenta que faz com que você toque o seu negócio. Certo. Eu acho que é fundamental. Eu acho que os grandes exemplos que eu posso te dizer nessa trajetória são as duas últimas empresas na qual eu trabalhei, que são empresas pequenas no Brasil, pertencentes a um grupo gigantesco lá fora. Certo. Tá? E os dois grupos, coincidentemente, das duas empresas pequenas para a qual eu trabalhei, tinham tecnologia SAP, tem um ERP, e o ERP eles usam SAP, que não sei se combina com a sua opinião, mas para mim é a melhor ferramenta que existe no mercado. E eles têm o SAP lá fora, e para mim era fundamental, indispensável que se implementasse o SAP aqui dentro. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a tecnologia é fundamental para a gente tocar o negócio, se integrar ao banco de dados do exterior, fazer a empresa crescer, fazer a empresa se integrar, fazer um benchmark imediato, praticamente online. Você consegue saber como é que as outras empresas estão sendo eficientes ou não e de que forma, e o SAP te dá a resposta para tudo isso, faz as coisas andarem de forma integrada. Então, eu acho que hoje eu não viveria numa empresa sem tecnologia, sem um sistema integrado, que no caso a gente usa o SAP. Coincidentemente, as duas empresas. Bacana. Nas duas empresas, e eu vivenciei isso com você, né? Você teve um cenário antes SAP e pós-SAP. E quando a gente fala do SAP, eu não quero também ficar muito específico, mas assim, o SAP ele é um ERP que ele é baseado em processos. Aliás, como toda ferramenta deveria ser. Por trás dela tem uma pessoa fazendo alguma coisa, né? De novo, não vamos falar de IA, agentes autônomos. Ainda não. Mas existe um processo de negócio que precisa ocorrer, tem uma produção que precisa ocorrer, um faturamento que precisa ocorrer, ou qualquer coisa assim. E você viveu esse antes e esse depois. O que você enxergava como gatilho ou uma tomada de decisão de falar assim, não, precisa ter um ERP, precisa ter o SAP, por exemplo, para a gente poder realmente dar o próximo passo? Entendeu? Bom, sem o SAP, você não tinha as informações que você precisava para tomar decisão. Hoje, um processo de tomada de decisão, ele sempre é mais assertivo quando você tem mais informação na mão. Então, quanto maior o número de informações você tem na mão, mais assertiva, mais correta é a sua decisão. Ela pode ser errada ou certa, mas ela é mais assertiva com certeza. Então, você precisa ter dados. Quem te dá dados é a tecnologia e é o sistema. Então, antes da implementação do Go Live dessas duas empresas para as quais eu trabalhei, sem o SAP,
a tomada de decisão era muito mais lenta, era muito menos assertiva, era coberta de riscos. Então, porque você não sabia o que podia vir, você não sabia qual era a estatística do que vinha para trás. Então, era praticamente viver numa empresa multinacional sem um ERP era praticamente impossível. É por isso que nas duas empresas, quando eu entrei, não vou te dizer que foi a primeira decisão a tomar, mas ela foi uma das primeiras, foi vamos implementar um ERP. Então, isso aconteceu nas duas últimas e, enfim, se vier uma terceira, vai ser do mesmo jeito. Sem ele, você não sabe de onde veio ou para onde vai, né? Não, exatamente. Bacana, muito bom. E vamos lá, pegando essas duas últimas que foram grandes implementações, grandes experiências, o que você vê aí de principais desafios que você viveu ou que você viu acontecer na empresa como um todo nessas duas implementações? Bom, cultural, essa foi uma das grandes diferenças, principalmente nessa última, que era uma empresa que era muito familiar, tinha o seu sistema familiar legado, que era muito mais voltado às coisas internas da família, enfim, não olhava muito para a empresa em si, o resultado da empresa. Então, trazer o SAP para essa cultura foi uma barreira enorme, né? E a grande dificuldade foi quem a gente escolher para fazer essa implementação, porque nós somos uma multinacional. Ao ser uma multinacional que tem o SAP lá fora, você escolher alguém aqui dentro não foi nada fácil na primeira vez que eu fiz essa escolha. Então, foram as duas barreiras, a escolha de com quem implementar e a segunda é a barreira cultural das pessoas que absorveram o sistema. Bacana. Então, eu vou pegar o gancho da segunda, porque de cultura a gente já falou um pouco. Já. O que para você é importante na hora de escolher esse parceiro? O que te chamou a atenção? E aqui o spoiler é que você escolheu a Fórum 2 vezes. Então, assim, o que te levou o que te chama a atenção e te faz falar, poxa, esse parceiro me parece ser o parceiro correto? Bom, eu vou te falar da primeira escolha, porque na primeira escolha ela foi uma escolha muito mais difícil, porque eu ainda não tinha feito nenhuma implementação, nenhum rollout, e tinha muitas empresas aqui no Brasil que estavam oferecendo esse trabalho. Eu, na época, não tinha muito conhecimento. A Fórum era eu não sei que ano que a Fórum veio para o Brasil. Foi 2009. 2009. E nós implementamos nessa primeira empresa, acho que foi em 2016, 2017. E a escolha realmente foi muito mais difícil, mas a grande dificuldade que a gente tinha era exatamente o que a gente comentou no começo, que não é fácil trabalhar com a parte financeira contábil aqui no Brasil, para um SAP. Eu acho aqui, me corrija, mas que o SAP não estava, alguns anos atrás, ou sei lá, 10, 15, preparado para você ter 40 leis por dia sendo mudadas ou criadas aqui no Brasil. Então, é um sistema que nasce com uma base e que não deve ser muito simples você ficar mudando praticamente diariamente o sistema para se adequar à legislação brasileira. E essa foi minha grande preocupação. E eu descobri que não só no Brasil, mas parece que Brasil, Coreia e Índia são os únicos 3 países na qual realmente é muito difícil você implementar um ERP, porque as leis são bastante complexas. E foi isso que me guiou na escolha da primeira empresa lá atrás para fazer o rollout do SAP. Capacidade de implementar, sem dúvida, entendimento do sistema em si, conexão com a SAP, ou seja, essa conexão é super importante, e conexão com a matriz também. Afinal de contas, nosso banco de dados está lá. Sim. Então, eu achava que tinha que ser uma multinacional. Essa que era a questão, na minha primeira escolha lá atrás. Entendi. Porque eu achava que tinha que ser alguém com experiência da legislação brasileira. E as multinacionais que a gente tinha naquela época, antes de conhecer a Fórum, elas estavam lá na Europa, nos Estados Unidos. Não conheciam, assim como as nossas matrizes, não conheciam a legislação brasileira. Perfeito. Então, é muito arriscado você se meter com alguma empresa que não conhece a legislação. Boa, concordo. E aí a escolha ficou mais difícil na primeira vez que a gente fez a implementação. Entendi, bacana.
Agora, Que não foi a Fórum, diga-se de passagem. Essa história Depois eu gosto. Eu te conto a história. Se quiser, já vamos para ela. Vamos. Eu gosto dessa história. Eu acho essa história boa. Essa história, bom, obviamente, a minha primeira empresa, minha primeira implementação foi com uma multinacional alemã, familiar, no qual o processo de seleção de uma escolha para fazer uma implementação no rollout não é barato e é um processo que era um pouco mais complexo. Então, por vários motivos, A, B ou C, não importa qual, que não vale a pena, mas a gente não escolheu a Fórum. A gente escolheu uma outra empresa, tipo no meio do ano, para fazer toda a implementação ao longo do ano, para fazer a implementação, o Go Live no dia 1º de janeiro. Bom, para quem não sabe, aqui no Brasil, por questões contábeis, é muito mais cômodo você fazer o Go Live no dia 1º de janeiro, para você não ter que fazer balanço com 2 sistemas ao longo do ano, né? Exato. Então, 1º de janeiro é a data. Então, a gente escolheu essa empresa, investiu bastante, treinamento, porque a gente não comentou isso antes, mas você treinar as pessoas que vão, os tal dos key users, que vão fazer a implementação dentro da tua empresa, é fundamental. Quer dizer, se esse pessoal não estiver super bem treinado, a coisa não vai andar mesmo. Não adianta você trazer excelentes consultores, mas se o teu time não estiver engajado, não vai. Então, fizemos aí, ao longo de 6, 7 meses, toda a implementação com uma outra empresa e uma outra coisa que eu não conhecia, que é um tal de reunião de Go, No Go. É uma reunião que eu não sabia da importância que ela tinha até conhecer o SAP, e essa reunião é dias antes da implementação, do Go Live. Enfim, eu lembro como se fosse ontem, estou falando de 10, 11 anos atrás, essa tal de Go, No Go, na época não tinha reuniões virtuais, eles não eram tão comuns. Sim. Eu estava na praia de férias, dia 26 de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo. O Go Live ia ser no dia 2 de janeiro, o dia 1 ou dia 2 de janeiro. Os alemães de informática já estavam preparando as malas para vir para o Brasil para fazer a implementação e fizemos a tal da reunião Go, No Go. E, por incrível que pareça, depois do investimento do tempo, deu um no-go. Uma decisão muito difícil, muito complexa, porque tinha dinheiro envolvido, tinha muito tempo envolvido, mas nós tomamos a decisão de um no-go. E agora? Bom, fizemos as malas, eu voltei para São Paulo, acabei minhas férias no meio do caminho, foi um caos total em casa, na empresa, tive que falar para todos, olha, não vai ser dessa vez, e, enfim, começamos de novo. E nessa de começamos de novo, revisitamos as empresas que a gente estava avaliando para fazer a implementação, e aí é quando a Fórum entrou em campo. E, apesar de não ser comum ou não ser muito prático fazer um Go Live no meio do ano, nós fizemos em maio. Sim. Ou seja, a Fórum tinha 5 meses para fazer tudo aquilo que a gente tinha feito em 8, 9, e ia fazer a implementação no meio do ano, que não era o adequado, mas deu tudo certo. Foi uma prova clara para mim de que o barato sai caro. Saiu caro, mas fizemos a implementação com a Fórum, foi super bem sucedida, mesmo em maio, e aí foi. Bacana. Eu também me lembro da sua ligação, então, do No-Go, né? E do convite para a gente apoiar vocês aí na continuidade. Assim. Eu acho que não preciso nem falar de como foi o... Depois a gente pode até entrar no assunto da segunda escolha, na segunda empresa, mas o que aconteceu na primeira escolha, para mim, foi um passo enorme para que a segunda escolha fosse muito mais simples, e aí a gente continua com vocês. Bom, mas vamos falar da segunda. Vamos falar da segunda. Bom, a segunda não era uma empresa familiar, a Nemera, que eu estou até hoje. Também tinha SAP implementado no mundo todo. A empresa que foi adquirida aqui no Brasil para ser a Nemera não tinha um ERP. A escolha natural era o SAP, porque já estava nas outras plantas. E aí, bom, quem vai fazer o rollout, né? Obviamente tinha alternativas de empresas que já estão na Europa fazendo o trabalho junto com a Nemera, e elas eram as naturais escolhidas para fazer, e foi aí que eu entrei com a questão de que precisaria ser uma empresa que tivesse conhecimento no Brasil. Teve até um caso interessante, não vou dar nomes de empresas, mas nós fizemos nessa licitação, fizemos uma licitação, a qual a Fórum obviamente foi convidada, né?
E aí 2 empresas eram escolhidas a Fórum ou uma outra empresa no exterior. E essa outra empresa no exterior, na hora de apresentar a cotação, a solicitação, ela disse, não, eu tenho experiência no Brasil porque eu já implementei um SAP no Brasil, já fiz um rollout no Brasil. Interessante, qual empresa você fez a implementação? Fiz a empresa ABC. Aí, na proposta da Fórum, a empresa ABC também constava como uma empresa implementada. Opa, peraí, alguns dos dois não estão falando a verdade. Bom, o fato é que os dois estavam falando a verdade. Sim. A diferença é que essa outra empresa, ao fazer o rollout na empresa ABC, subcontratou a Fórum no Brasil para fazer. Perfeito. O que provou claramente que para fazer implementação, uma multinacional quiser implementar um ERP SAP no Brasil, tem que ser alguém que esteja localizado no Brasil. E, obviamente, a Fórum era a mais indicada. Ao saber desses fatos, não houve nenhuma dúvida, a Fórum foi escolhida, implementou, fluiu perfeitamente bem. Sempre também gosto de mencionar que o nosso diretor de TI é um dos caras mais experientes no mundo de SAP. Ele fez XY rollouts aí na vida dele, mas o cara tem uma experiência impressionante. Ele teve uma empatia enorme com a Fórum, especialmente para a Fórum estar na Europa. Então, houve um casamento rápido, espero que duradouro. Inclusive, a Fórum hoje está fazendo trabalhos e projetos junto com a nossa matriz na França. Sim. Então, foi uma escolha muito mais simples, natural, e estamos parceiros até hoje. Perfeito, é isso aí. Eu gosto muito dessa história também, mas uma parte da história que você não contou que eu gosto também é de que logo que você chegou na Nemera, você me ligou e falou, olha, eu estou te ligando para não falar de SAP, preciso de uma ajuda numa outra coisa, era um negócio de Microsoft, né? Sabendo que eu não sabia daquilo, você me ligou e falou, você tem alguma sugestão, alguma dica, consegue me indicar alguém, etc. Isso para mim foi uma coisa muito legal, eu fiquei muito lisonjeado com a sua ligação naquela vez, porque eu falei, poxa, acho que eu construí uma confiança que vai além de um tema muito específico, né? O Roberto está olhando para mim como um cara de tecnologia que pode apoiá-lo em outras decisões estratégicas. Isso, pessoalmente, para mim, foi muito legal. Assim. Vou deixar acho que eu nunca te falei isso, na verdade. Bom, vou deixar público aqui, mas eu estou aqui com uma edição do meu livro para te presentear, e isso está exatamente na dedicatória. Ah, é? No mundo corporativo, não é muito comum surgir amizades. Eu, quando eu saí da minha empresa anterior, na teoria, você acaba deixando os contatos para trás, né? Quer dizer, você mudou de empresa, você muda de contatos, né? Mas esse contato permaneceu, a amizade continuou. E o que ocorre, quando a Nemera chegou no Brasil, a quantidade de coisas que eu tinha para fazer como desafios iniciais era tão grande, e um deles era de TI, obviamente. Então, eu tinha que procurar gente que conhecesse de TI para me ajudar naquela incorporação da Nemera. E, obviamente, você, como um grande amigo, foi o primeiro que veio na mente. Então. Bacana. Obrigado, Roberto. Muito legal. Legal. A gente falou muito de projeto, né? Trazer o SAP de fora para funcionar no Brasil. Mas você falou muito do 40 leis por dia, o dia a dia também, né? Então, assim, como é que você vê... nos dois casos, nas duas empresas, a Fórum continua sendo parceiro da Nemera, por exemplo, das duas, na verdade, até hoje, né? Então, por quê? Porque tem um tem um vida real depois do go, no go, depois do go live, tem uma vida, né? Então, eu sempre brinco assim que o projeto tem começo, meio e fim, mas a operação tem só começo e meio, não tem fim. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E aí, então, assim, como é que você vê isso também, essa relação da consultoria da empresa que te apoia, do seu parceiro, no ongoing ali, no dia a dia? Não, o Go Live, você sabe isso melhor que eu, mas o Go Live realmente é só o começo. Talvez seja uma etapa que a gente acha mais difícil, mais complexa, só que a gente acha isso até que o dia a dia começa. A gente percebe que aí é que começa a complexidade. O SAP ele tem uma característica, qualquer RP tem uma característica, que é o tal do... espero que não seja considerado um palavrão, mas é o tal do cheat-in, cheat-out. Então, o segredo realmente é você jogar dados bons dentro do sistema para poder extrair
dados bons também. Senão, o sistema acaba trabalhando contra você. Perfeito. Então, isso é onde começa o dia a dia depois. Então, você tem que ter gente que conheça para garantir que os dados que entram sejam dados bons, compatíveis com o sistema. A outra questão é que o processo é um processo contínuo, ou seja, desde que chega o pedido até que você entrega, você tem que realmente agir da forma com que você deve agir. Não tem o jeitinho. Então, se tem 10 caixas produzidas, mas no pedido está pedindo 12, você tem que produzir 12. Não adianta você falar, vou produzir 10 agora e depois eu entrego 2. Não. Se você fizer isso, o caminhão vai estar parado lá esperando com as 12 caixas que você produziu depois do tal do jeitinho, o caminhão não vai sair. Então, essa mentalidade que é muito difícil de ser colocada aqui na cultura brasileira, das empresas brasileiras, ela precisa vir de um apoio de uma empresa que conheça o sistema. Então, eu acho que depois que você fez o Go Live, ter um contrato de manutenção, AMS, o que seja, no nosso caso a AMS, ele é fundamental, porque o nosso dia a dia ele depende muito disso. Tá? Eu já vi máquinas parando, eu já vi caminhões parados porque a nota fiscal não sai. Se a nota fiscal não sai é porque deu um problema lá atrás, porque você pediu um material e veio um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, um material diferente. Isso trava toda a operação e transforma você em uma empresa ineficiente. Aqui no Brasil você precisa ser o mais eficiente e competitiva possível. Então não adianta você ter um SAP, um ERP de milhões, se você não consegue ser eficiente no dia a dia. Então, eu acho que o sistema, o processo, o contrato de apoio após Go Live é fundamental. E, para isso, você tem que ter uma empresa que tenha consultores experientes. Então, você ter consultores que falam inglês, eu, pelo menos, tenho essa necessidade por ser multinacional. O meu departamento de TI, o coração está na matriz, na França. Então, eles têm que ter conhecimento do sistema, tem que falar o idioma e o ponto principal, eles têm que ter didática para lidar com os key users aqui do Brasil. Então, não é fácil você ter um grupo de consultores em cada módulo tem sua peculiaridade, tem o módulo FICO, tem o PP, tem o SD, enfim. E não é fácil ou simples você encontrar uma empresa aqui no Brasil que tenha esse conjunto de consultores. E a gente encontrou isso na Fórum. Então, estou muito satisfeito com a MS. A gente está tocando o negócio, não tenho tido problemas de caminhões parados esperando nota fiscal, ou de máquina parada, ou de dados introduzidos errado. Eu tenho uma equipe, por sorte, uma equipe fantástica. Sim. Hoje, na Nemera, eu tenho uma excelente equipe, tanto na área financeira, está se especializando no SAP, estão muito interessados. É uma equipe de primeira. Obviamente, a gente teve que mudar boa parte da equipe desde que a Nemera assumiu aqui no Brasil. E esse foi um dos grandes desafios que eu tive. Praticamente tive que mudar todo o segundo escalão, terceiro escalão, tive que mudar todo. Não é fácil encontrar gente boa naquela região, uma cidade um pouco afastada. Mas, felizmente, eu consegui formar uma equipe fantástica e eles estão tocando o negócio e, junto com a Fórum, a gente está desenvolvendo super bem. Bacana. Muito legal, Roberto. Obrigado pelo feedback. Eu tenho uma crítica para fazer para você. Você tem que parar com essa história que você não sabe falar de tecnologia. Você está pronto para fazer podcast de tecnologia aqui, porque tudo que você falou dos módulos, falou tudo da integração, cara, tá tudo certo, perfeito. Obrigado. Legal. Então, mudando agora um pouquinho de assunto, falar de governança e etc. Assim como eu, você resolveu começar a investir numa outra carreira, de um tempo para cá, né, no lado de conselho, né, de se tornar um conselheiro de empresas. Me fala um pouco sobre isso, o que te motivou? Antes de mais nada, assim como você, ou seja, eu não sabia que você estava indo para esse lado também, uma novidade para mim, mas vamos lá. Tá bom, vamos ser concorrentes. Não, nunca. Bom, eu não cheguei ainda lá, porque eu acho que, talvez até eticamente, você tem que terminar um antes de começar o outro. Certo. Então, eu já estou começando, pelo menos, a me preparar. Então, fiz curso de preparação, curso de certificação. Hoje eu sou um conselheiro certificado, mas eu ainda não entrei para essa área. Eu acho que o principal degrau que você tem que escalar quando você faz essa mudança é que o CEO, o diretor-geral, o principal executivo,
ele é o tomador de decisões, ele é o cara que decide e faz as coisas acontecer dentro da empresa, da corporação. Já o conselheiro, ele tem que estar fora, com aquela visão de helicóptero, e ele não pode decidir, ele pode fazer perguntas. Então, o trabalho principal do conselheiro é enxergar como é que anda a empresa, como é que está a governança da empresa, e fazer perguntas que levem o CEO a mudar as suas decisões, mudar a sua estratégia para levar a empresa para o rumo certo. Aqui no Brasil, eu acho que é um mercado vasto para isso, porque 90% das empresas são familiares. Infelizmente, as empresas familiares, grande parte delas, têm dificuldade com a governança, porque são empresas que têm no seu fundador, no seu dono, o grande tomador de decisão. Muitas vezes ele é uma pessoa que não gosta de receber o conselho de um conselheiro ou ouvir as perguntas de um conselheiro. Tanto é que 30% dessas empresas apenas são as que chegam na terceira geração. Então, eu acho que existe um grande mercado aí para os conselheiros com experiência em outros conselhos, em multinacionais, enfim, que saibam parar de agir e começar a perguntar e direcionar para fazer parte desses conselhos e ajudar essas empresas a ter um futuro um pouco mais sustentável. Bacana. Isso fala muito com uma coisa que você falou lá atrás, sobre o papel do CEO ser um papel solitário. Né? Então, assim, ter um conselho que te apoie trabalha um pouco essa solidão. Né? Então, você passa a ter o famoso sparring partner, né? O treinador de boxe ali, que você está te treinando, está te puxando, está te desafiando. Mas você tem que aceitar. Que é o grande problema do fundador, do dono, muitas vezes não aceita. Não estou generalizando, mas é por isso que o Brasil tem um grande mercado. Né? Enfim, são 65% do PIB brasileiro vem dessas indústrias, 75% dos trabalhos, dos empregos, são em empresas familiares. Então, é um mercado enorme e essa é uma futura possibilidade de você continuar desenvolvendo aquela vocação que a gente ganhou desde a faculdade. Né? Então, aí vem a minha pergunta. Por que você resolveu se meter nisso? Olha, eu vou ter muita dificuldade para trabalhar. Né? Então, você começa sempre a pensar o que vem depois. Eu dificilmente vou ser um cara que eu vou aposentar e ficar na praia ou ir jogar dominó na esquina. Dificilmente, né? Então, eu provavelmente comecei a pensar o que poderia ser. Como eu tenho essa bagagem, nesses últimos 20 anos de direção em empresas multinacionais, eu resolvi ir por esse lado, porque eu acho que é um caminho promissor, um caminho que eu gosto. Bacana. E não deixa de ser um payback, né? Uma devolutiva para o mercado de toda a experiência que você acumulou aí ao longo dos anos. Dar de volta para ele, para o mercado, aquilo que o mercado me deu nesses anos todos. Bacana, muito legal. E tem um lado bom que é uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Os outros 4 você até pode ir para a praia. Você vai para a praia. Aqueles 4 você pode. Sem culpa, sabendo que você não está parado. Não estou parado. Bacana, muito bom. Eu compartilho da sua visão. Eu também busquei a carreira de conselheiro, que eu ainda também não exerço, estou certificado também, justamente pensando no próximo passo, né? Em como eu posso também devolver para o mercado tudo que aprendo. Né? Hoje eu atuo aconselhando startups. Sim, eu já dou mentoria e tal. Sempre nas horas vagas também, para não concorrer com o trabalho principal. Né? Mas eu compartilho muito dessa sua visão do mercado, da necessidade desse mercado, né? E do valor que isso tem para o mercado. Enorme, né? Muito grande. Eles têm necessidade da gente transferir esse conhecimento. Agora, tem alguns erros assim ou desafios que são os que você vê que são mais comuns, que o conselho... Cara, isso aqui o conselho sempre tem que mergulhar, assim, olhar. Olha, Marcelo, como eu ainda não estou exercendo, eu não sei se eu consigo ter dados suficientes para te responder. O que eu sei é o que a gente escuta nas certificações, nos cursos que eu andei fazendo, que é realmente a governança, né? Quer dizer, as empresas têm dificuldade, às vezes, em aceitar uma opinião distinta, têm dificuldade de ouvir. Quer dizer, a liderança hoje
Eu acho que eu cheguei no ponto que eu cheguei porque eu tive esse momento de inflexão 20 anos atrás, onde eu comecei a ouvir. A liderança hoje não consegue ouvir. Às vezes ouve, mas não age da forma com que deveria. Às vezes ouve porque tem obrigação de ouvir e porque falaram para ele que ele tem que ouvir, mas ele entra por aqui, sai por aqui. E eu acho que é aí que está a grande dificuldade. Então, vai levar alguns anos para a liderança no geral, aqui no Brasil, nessas 90% das empresas, estarem autossuficientes para poder tocar o seu negócio sem uma necessidade de um conselho. Vai levar alguns anos para isso. Eu acho que a grande dificuldade está realmente na governança. Mas, de novo, você falou, eu vou traduzir por uma outra palavra que eu vou te parafrasear. Você está falando em ego do CEO. Totalmente. Né? O orgulho, a questão de você realmente ter que estar disposto a ouvir alguém vir meter o bedelho no seu negócio. Exatamente, né? É isso mesmo. Eu não quis ir para esse lado, mas... Desculpa. Não, mas é exatamente, você está perfeitamente certo. Essa é a questão. Você escuta muito essa palavra nos cursos de certificação, que o ego do CEO, do dono, ele realmente prevalece na hora de ter que escutar, de ter que seguir um conselho, de ter que seguir uma recomendação. Olha, não é bem assim, você tem que ir por esse lado. Então, é por aí mesmo. É por aí. Eu me identifico muito com isso dentro da Fórum, porque uma coisa que eu falo muito dentro da Fórum é o seguinte: a gente é consultoria, certo? A gente é pago para dar pitaco, para ensinar, para falar como tem que fazer. Isso tem uma tendência a nos colocar com o nariz para cima e no patamar de que, olha, eu que sei, você não sabe, né? E aí eu quebro isso dentro da Fórum, eu tento quebrar isso dentro da Fórum quando eu trago para a seguinte visão: nós na Fórum somos uma empresa de serviço. A raiz da palavra serviço é servir. É isso que a gente está lá para fazer. Estou lá para servir. Não estou aqui para ter ego, para me achar melhor do que você. Eu sei mais algumas coisas específicas do que você. E essas coisas você está me pagando para eu te ajudar. Ponto final. Isso não me faz ser melhor do que você ou qualquer coisa assim. E eu acho que essa visão que o conselho precisa conseguir comunicar para o CEO, para o dono, de que ninguém está falando que ele é ruim, que ele está errado, ou que é só uma outra visão que está sendo trazida. Estamos aqui para agregar, né, como equipe, pelo bem da empresa, no final das contas. Porque a outra métrica que você falou, que é assustadora, e eu sei que é real, de que grande maioria das empresas familiares não passam da terceira geração. São 30% só. Esses números são do IBGC. IBGC. São números assustadores, realmente. Sim. Dá até medo de você abrir uma empresa. É melhor não ter neto, então, porque não vai chegar nele a empresa. Isso. E o que você diria assim como conselho para algum dono ou CEO, o que quer que seja, que pensa, está com essa pulga atrás da orelha: poxa, será que eu poderia ter um conselho? Como é que eu faço para estruturar um conselho? Você tem alguma sugestão assim? A única tenta porque os dados estão aí. Os dados não mentem, estatística ela é um fato. Ele é um fato que chega a ser assustador. Então, eu acho que a tentativa não custa nada. Muitas vezes o dono, o CEO, quem quer que seja, não tem a humildade de fazer uma tentativa, porque quando ele vai fazer uma tentativa, ele está assumindo que ele pode estar fazendo alguma coisa que não é correta, e aí é onde entra o ego, que você acabou de falar corretamente. Então, como conselho, é difícil dizer, mas esquece o seu ego e começa a olhar para o lado e pede ajuda. Veja, o conselho, você não está contratando alguém para sempre. Pede uma ajuda, se às vezes você pode contratar um conselho que não te traga as informações, a governança do jeito que você gosta, muda do conselho, mas tenha sempre alguém ao lado para te ajudar. Em vez de sair brigando com a família, em vez de sair brigando com os seus colaboradores porque você não os escuta, enfim. As histórias estão aí nos jornais. Todo dia você vê uma de uma empresa gigante que acabou simplesmente por ego, excesso de ego do dono, do CEO. Para evitar que isso aconteça, vamos procurar ajuda. Tá certo. Bacana. Excelente. Roberto, estou muito feliz porque algumas semanas atrás eu vi o lançamento do seu livro e eu fiquei procurando, falei, onde eu vou conseguir esse livro? E aí, como a gente já tinha combinado de fazer esse podcast, eu falei assim, vou provocar o Roberto lá, porque eu não achei para vender. E aí eu estou muito feliz porque hoje eu ganhei o livro. Muito obrigado. Depois eu vou ler a dedicatória agora, as pessoas vão ficar com inveja porque elas não têm.
Me fala um pouco sobre esse livro, O Mundo dá Voltas, Roberto Restivo. Roberto, o que te motivou a escrever um livro sobre a sua trajetória profissional? Né? O que te deu de falar, poxa, preciso escrever um livro? Bom, é uma história muito antiga, eu sempre tive vontade, eu sempre gostei, sempre tive vontade. Nunca saiu a iniciativa, né? Tudo começou com a história do meu pai lá atrás, a morte do meu pai, que as pessoas falam, pô, mas isso aí dá um livro, isso aí dá uma novela, né? Que é uma história muito complexa. Então, esse troço ficou na minha cabeça. E hoje em dia, é um detalhe só, mas eu tenho ficado no meio da semana longe de casa, porque eu trabalho longe, não dá para ir voltar todo dia. Então, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu comecei então a querer usar esse tempo de uma forma mais produtiva. E aí veio, por que não começar a escrever o livro que eu tanto sonhei ler, e escrever um dia. E aí ele nasceu. O Mundo dá Voltas, o nome é porque, enfim, tem muita coisa que começa de um jeito, depois sobe, depois desce. E foi aí que surgiu o nome do livro, mas é uma motivação realmente muito mais pessoal, tanto é que o livro não está à venda. Eu só estou dando o livro para quem pede, ou para quem está curioso, ou para quem faz um comentário, enfim, é mais a família, os grandes amigos, como você, obviamente, e é mais ou menos por isso. Então, foi uma motivação muito aqui de dentro. Eu acho que como objetivo mesmo é o legado. Quer dizer, eu comecei escrevendo sobre a minha história familiar, mas eu achei que a minha trajetória profissional não podia ficar de lado. Ela, pelo menos a meu ver, tem sido bem sucedida até agora. Então, eu resolvi deixar isso como um legado para quem veio para trás, são os meus filhos. Então, quero deixar isso registrado, eternizado na prateleira para eles aí. Bacana. Sonho realizado. Você tem 2 filhos, escreveu um livro e a árvore, plantou? A árvore eu plantei, então, sim, plantei 2 árvores. Ticou já. Tiquei os 3 itens. Os 3 itens aí que tem que fazer. Legal, parabéns. Muito legal, Roberto. Obrigado pelo presente, de verdade, estou muito feliz. Vou devorar ele no final de semana aqui. Obrigado. Parabéns por isso também, né? Acho que muita gente tem tempo livre ou consegue achar tempo livre, se quiser, né? E aí, às vezes, está gastando numa rede social, no Netflix, o que quer que seja, e você transformou esse tempo livre numa obra, né? Então, acho que isso é um mérito aí muito bacana seu. Parabéns. Legal, obrigado. Eu não li o livro, então sem spoiler, mas assim, qual seria, pergunta clichê, se você pudesse dar um conselho para o Roberto do passado, que hoje em dia fala assim, isso aqui é um problema que eu estou deixando para o Roberto do futuro, né? A gente fala assim, falei essa frase hoje, isso aqui é um problema do Marcelo do futuro. O que você poderia dar de conselho para o Roberto do passado? O passado quando você quisesse, que é começo da carreira, meio da carreira, enfim. O que você acha que teria sido produtivo para o Roberto do passado saber que você sabe hoje? Bom, é uma excelente pergunta e eu tenho a resposta para ela porque eu estou vivendo isso nesse momento. Eu acho que o grande conselho que eu puder dar para mim mesmo é não confundir dedicação ao trabalho, que eu sempre fui um cara muito dedicado ao trabalho, a sacrifício da sua vida pessoal. Então, nos velhos tempos, a gente misturava a dedicação com 20 horas de trabalho por dia. E eu, infelizmente, fiz essa confusão. Então, eu venho, sim, me dedicando e sacrificando um pouco a minha vida pessoal. Eu falo isso que eu estou vivendo nesse momento porque eu tenho um filho de 17 anos e nos últimos 5 anos que eu estou na Nemera, eu tenho ficado praticamente mais tempo no interior do que em casa e eu não vi o Caio, né, crescer dos 12 aos 17. Então, quando eu entrei na Nemera, ele tinha 12, hoje ele tem 17. E eu falei, ok, minha carreira, minha passagem pela Nemera foi o que melhor aconteceu na minha vida. De longe, foi o meu melhor emprego. Eu estou muito feliz com a Nemera, com as pessoas que eu encontrei, com os meus superiores na França, com a equipe que eu formei. Só que eu não vi os 12 aos 17. E isso não volta, Marcelo. Isso não volta e está me doendo muito, porque eu não consigo recuperar esse tempo. Então, eu acho que o grande conselho é, ok, se dedica, mas você tem a base de tudo, que é a família, que está lá te esperando. Não abdica, não sacrifica, o tempo com eles é fundamental, especialmente com o filho. As esposas às vezes entendem, ela até poderia ter ido, mas questão profissional.
mas entende. As crianças, às vezes, não. Então, vou tentar recuperar de alguma forma. Aliás, já falamos a respeito. Sim. Você me deu uma lição que eu não vou esquecer, me ajudou muito. Mas eu acho que esse seria o grande conselho. Uma coisa é dedicação, outra coisa é sacrificar a sua vida pessoal. Bacana, bacana. Obrigado por ter compartilhado isso aqui. Era uma coisa que a gente já bem conversou. Pessoal, é bem pessoal e a gente já conversou. Confesso que eu não esperava. Para finalizar, sobre o livro. Quando eu terminar o livro, ou quem terminar o livro, que mensagem que você acha que você gostaria que ficasse? Assim? De novo, sem spoiler, mas tá. Pode dar spoiler, tô brincando. Não, vou te dar um spoiler, né? Na verdade, vai para você e vai para quem já leu. Teve bastante gente que já leu o livro. Eu li um livro, aqueles livros de cabeceira que eu leio com alguma frequência, do Spencer Johnson, que chama Picos e Vales. Uhum. A vida profissional e pessoal, ela é toda feita de picos e vales. Então, você tem altos e baixos ao longo da tua vida. Então, quando você está num vale, você tem que saber que você não vai ficar ali para sempre. Uhum. Você vai chegar no seu pico. Então, nunca desista. Sempre lute, porque você vai chegar no pico. Quando você chegar no pico, aproveite ele ao máximo, sabendo que você vai ter um vale. Tem um vale. Então, se você tiver essa percepção de que a vida é feita de picos e vales e que você vai ter os seus vales, vai ter os picos, você certamente vai viver muito mais feliz, não vai ficar trancado num vale, não vai gastar toda a sua energia num pico, porque depois você não vai ter para sair na próxima. Enfim, você tem que ter essa percepção, tem que ter esse equilíbrio para fazer com que a vida faça isso. Então, o recado e a mensagem que eu gostaria que fique é: lute sempre. Lute sempre, porque vale a pena. A vida sempre vai trazer desafios e você tem que estar preparado para isso. Então, lute sempre. Sensacional. Obrigado. Roberto, para terminar, na sua carreira como executivo, quais seriam, assim, para resumir, assim, os princípios que te guiaram na sua carreira e que você vê assim, 1, 2, 3, enfim, princípios que você fala assim, ó, isso é, Roberto, inegociável, né? Que a gente deveria levar talvez como recomendação para a vida? Olha, já comentei sobre isso. Para mim, tudo tem que ter pilares. Um prédio tem que ter pilares. Qualquer obra que você faça no trabalho, na vida pessoal, tem que ter pilares. E 3 pilares é o mínimo. Você não pode ter 2, você não precisa ter 4 ou 5. 3 pilares seguram a tua base. E eu sempre tive esses 3 pilares na minha vida pessoal e profissional. O primeiro deles, e o mais importante que eu acho, apesar que um é mais ou menos importante que o outro, se um quebrar, os outros quebram também. Sim. Acho que é a integridade. Isso é uma coisa que eu herdei da minha família. E quando eu falo em integridade, eu falo em ética, falo em honestidade, falo enfim, ser o mais leal possível àquilo que te vem. Então, a integridade é um dos pilares que eu carrego para mim. O segundo grande pilar que eu aprendi na vida foi a questão da liderança. Mas também é uma coisa abrangente. Quando falo liderança, eu falo você ser pai, você ser marido e você ser o líder na tua empresa, porque a vida é feita de pessoas, como você disse antes, seja cliente, seja o colaborador, são todas pessoas, é o que nos cerca, são todas pessoas. E o terceiro pilar é foco. Quando você fala em vida pessoal, foco é você ter uma família estruturada, feliz, e foco no trabalho é você ter resultado. Então, quando você fala em executivo, você pode criar os mesmos pilares: foco no resultado, integridade e liderança. Quando você fala em vida pessoal, a mesma coisa. E aí, vendo o que aconteceu esses dias com o projeto Artemis, que está lá na Lua, e aí você vê o que é a Terra, uma bolinha desse tamanho, e você naquela bolinha é praticamente nada. Então, se você pensar para dentro de si, que você tem esses 3 pilares, faz você ficar do tamanho da Lua, do tamanho da Terra, do universo, do que seja. Então, a gente, apesar de ser pequenininho, em relação a tudo isso, a gente tem que ter isso dentro de si para ser grande. Excelente. É assim que eu vejo. Sensacional, gostei muito. Roberto, obrigado. Obrigado pelo bate-papo. Eu estou muito feliz que a gente bateu esse papo aqui. Espero que as pessoas que ouviram a gente, tenho certeza que as pessoas que ouviram a gente construíram um pouquinho, mesmo quem não te conhece,
uma admiração por você como eu tenho já há muito tempo. E entendem, talvez, por que eu tenho essa admiração por você, por que eu fiz questão de te convidar. Você é o primeiro cliente que a gente convida. É mesmo? Então, assim, eu falei, não, para começar, a gente pensa em trazer clientes para falar, mas eu falei, não, eu quero chamar o Roberto. Né? Fiquei muito feliz quando você aceitou e estou mais feliz ainda agora que a gente fez o bate-papo. Te admiro muito, é um prazer, um privilégio te conhecer, trabalhar contigo já, de ser parceiros aí há mais de 10 anos. Então, obrigado mais uma vez. E volto sempre. Não, sou eu que agradeço, Marcelo, essa oportunidade maravilhosa de estar contigo. Fico muito lisonjeado de ser o primeiro cliente. Eu sei que vocês implementaram mais de 50 projetos Sim. aqui. Vocês têm muitos clientes. Ser o primeiro é realmente uma enorme honra. Muito contente por ter compartilhado esses momentos contigo. E estou à disposição para quando você me convidar de volta, vou ser o primeiro a chegar. Excelente. Obrigado, Roberto. Obrigado a você. Obrigado a todos que assistiram. Fiquem ligados aí para os próximos episódios do Fórumcast. Obrigado, até mais.